Olá, meus amigos, voltamos então. Para fechar a aula de organização administrativa, vamos falar das empresas estatais. O que significa a expressão empresas estatais? Bom, em um sentido amplo, empresas estatais é termo que designa as empresas públicas, as sociedades de economia mista e outras empresas cujo controle acionário pertence ao Estado. Então, não só as sociedades de economia mista e as empresas públicas, mas outras empresas que o Estado tem um controle acionário e que não compõem a administração indireta. Então, não são todas as empresas estatais que compõem a administração indireta. As que compõem a administração indireta são apenas a empresa pública e a sociedade de economia mista. Nesta aula, eu vou usar o termo empresas estatais em um sentido estrito, no sentido de empresa pública e sociedade de economia mista. Só para não ter que ficar repetindo toda hora essas duas expressões, então eu vou falar empresas estatais. Saiba que a gente está falando das que compõem a administração indireta. Mas é um termo que geralmente é utilizado para falar de todas as empresas. Quando eu quiser falar de todas, aí eu vou especificar. Senão, eu estou falando só da empresa pública e da sociedade de economia mista, beleza? Bom, a Lei 13.303, de 2016, é a lei de regência, o chamado Estatuto das Empresas Estatais, e que tem que ser estudada com detalhes. A gente vai falar de muita coisa dessa lei aqui nessa aula, mas o propósito da aula não é ficar passando a lei a limpo, isso é o candidato, o estudante que tem que fazer em casa, senão a aula fica totalmente maçante. Eu vou trazer didaticamente, na medida do possível, aquela compreensão geral sobre o tema, o que tem de jurisprudência, o que tem de informação doutrinária relevante, como as questões vêm cobrando esse tema nos últimos anos. A letra da lei é importante também a gente destacar, mas minudenciar a lei, isso fica para a tarefa de casa, digamos assim. Conceitos legais estabelecidos pela Lei 13.303. Artigo 3º. Isso eu digo também porque o Decreto-Lei 267 tem lá seus conceitos que são desatualizados. Então, artigo 3º. Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei com patrimônio próprio. Tudo que a gente já falou nas outras aulas, nenhuma novidade. São empresas que têm personalidade jurídica de direito privado, têm o seu próprio patrimônio e são criadas não diretamente pela lei, mas por autorização legal. Cujo capital social é integralmente detido por União, Estados, DF, municípios. Então, o capital social é integralmente detido por entidades de administração pública direta. A gente vai ver o parágrafo único, que traz uma novidade. Por enquanto, fique com esse conceito parcial. O capital é integralmente da União, dos Estados, do DF, dos municípios. E a sociedade de economia mista, qual é a diferença? O artigo 4º vai dizer: é também uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, mas primeira novidade que não tem no conceito anterior, sob a forma de sociedade anônima. Então já temos uma forma específica. A Lei 13.303 não traz, no artigo 3º, uma forma específica para a empresa pública. E o Decreto-Lei 267 falava qualquer forma admitida em direito. A gente já vai ver isso. Continuando o conceito da sociedade de economia mista, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, Estados, DF, municípios ou entidade da administração indireta. Então, não precisa que todo o capital seja de propriedade das pessoas da administração direta ou indireta. É possível que haja capital privado. E quando eu falo privado, no sentido de que fora da administração pública direta ou indireta. Mas as ações com direito a voto devem pertencer de algum modo à administração pública, ainda que indireta. As ações com direito a voto, em maioria, devem pertencer a essas entidades e pessoas administrativas. Correto? Quais são os exemplos de empresas públicas e sociedades de economia mista que a gente sempre ouve falar por aí? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, é uma empresa pública federal. A Caixa Econômica é uma empresa pública federal. Os Correios, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública. A Empresa Brasileira de Infraestrutura e Aeroportuária, Infraero. A Casa da Moeda do Brasil, a gente quase não ouve falar da Casa da Moeda do Brasil, não é só da Casa de Moeda lá da Espanha, na Casa de Papel. Também é uma empresa pública federal. E as sociedades de economia mista no âmbito federal, as principais, o Banco do Brasil, a Eletrobras e a Petrobras. Então são as principais, só para que você fique atento. Como a gente já sabe,
são criadas por meio de autorização legal específica. O regime é de direito privado, embora haja algumas influências do direito público. A extinção se dá do mesmo modo que a criação, ou seja, com autorização legal e lá no registro civil. E essa lei específica é de iniciativa do executivo, já que na prática a gente vê empresas estatais criadas no âmbito do executivo, então a iniciativa será do executivo. Também existem as empresas subsidiárias, aquelas que serão criadas também com autorização legal expressa, e a gente vai ver em um julgado relevante, recente, isso foi renovado o entendimento, até para tratar de um tema posterior, um tema a mais, além disso, mas renovou-se o entendimento de que essas empresas subsidiárias elas podem ser criadas com autorização na própria lei de criação da estatal, da empresa pública ou da sociedade de economia mista, da holding. Não precisa de uma nova lei específica permitindo a criação da subsidiária. Basta que haja a permissão já na lei de criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. E já nessa lei se faculte a criação de subsidiárias. Aí as subsidiárias podem ser criadas sem necessidade de lei específica. A gente já vai detalhar isso aí também. Bom, a principal questão agora, a gente já sabe o conceito legal de empresa pública e de sociedade de economia mista, embora da empresa pública eu pedi para você esperar um pouquinho. Agora eu vou aproveitar, destacando esse complemento do conceito de empresa pública, eu vou aproveitar para tratar de 3 diferenças, são as únicas e 3 diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista, que a gente já tem intuitivamente uma noção pela leitura do dispositivo legal. Primeira diferença dessas 3. Capital. O capital das empresas públicas é sempre público. Em verdade, falar que o capital é integralmente público era verdadeiro até 2016. O capital das empresas públicas é integralmente público. Hoje em dia isso não é mais verdade. Embora em provas eu acredite que se a prova cobrar que o capital da empresa pública é integralmente público, você marca correto. Mas não é bem assim. O mais correto agora é dizer que o capital das empresas públicas é integralmente de propriedade de entes da administração pública, direta ou indireta. Mas não necessariamente integralmente público. Por que eu digo isso? Olha o parágrafo único do artigo 3º. Desde que a maioria do capital votante permaneça na propriedade da União, Estado, DF, município, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como entidades da administração indireta da União, dos Estados e DF, dos municípios. Então agora, com a nova permissão, há a possibilidade de que uma empresa pública contenha capital da União, Estado, DF, municípios, capital público, e capital de entidades de administração indireta. Mas as entidades de administração indireta podem ter capital particular, se for, por exemplo, a sociedade de economia mista. Então o capital não é mais integralmente público, ela pode ter um percentual pequeno ali de capital particular. Mas o capital é integralmente detido por pessoas da administração direta ou indireta. Não tem capital de pessoa de fora da administração indireta. Certo? E além disso, quando se permitir a participação aí dessas entidades de administração indireta no capital, a maioria do capital votante tem que permanecer com a União, Estados e DF. Entendeu agora? Em provas, como é que isso pode ser cobrado? Sociedade de economia mista, vamos lá no conceito legal. As ações com direito a voto têm que pertencer em maioria à União, Estado, DF e município, ou entidade de administração indireta. Mas pode ter ações pertencentes a quem não pertence à administração indireta. Já nas empresas públicas, o capital é integralmente detido por União, Estados, DF e município, está aí no artigo 3º, ou por entidade da administração indireta, sendo permitido essa participação da entidade da administração indireta quando a maioria do capital votante pertence à União, Estado, DF e município. Ficou mais confuso agora, né? Agora com a nova lei 13.303 ficou um pouco mais confuso, mas ainda dá para perceber uma diferença no capital dessas empresas estatais. Olha como isso foi cobrado em prova, sem querer adentrar esse detalhe, né? Simplesmente cobrou para juiz federal. É vedada a participação das entidades de administração direta no capital das empresas públicas? Errado, é permitido pelo parágrafo único do artigo 3º. Elas podem participar. Segunda diferença, a forma societária. A gente viu que para a sociedade de economia mista, a lei diz expressamente só sobre a forma de sociedade anônima. E ela vai repetir isso no artigo 5º. Então, Banco do Brasil, Petrobras são sociedades anônimas. Já as empresas públicas,
A nova lei não fala nada, não especifica a forma de sociedade anônima, e o Decreto-Lei 200 dizia, né, diz ainda, artigo 5º, inciso 2, que se admite qualquer das formas admitidas em direito. A doutrina fala que são formas societárias, né, são formas societárias, mas qualquer das formas. Trabalhos monográficos específicos vão detalhar o que é compatível e o que não é. Quais formas societárias são compatíveis? Para provas de concurso público não interessa para a gente. Não interessa. Nem mesmo para a segunda fase. Não vejo ninguém adentrando esse tema. Simplesmente saiba que tem essa diferença. Qualquer forma societária admitida em direito, em regra. Né? A priori. Como isso foi cobrado? 2019, CESP, Procuradoria-Geral do Estado lá em Pernambuco. Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, a sociedade de economia mista somente podem constituir sob a forma de sociedade anônima. É assim que vai ser cobrado em prova. Desse jeitinho. Está certo. E a terceira diferença entre elas é o deslocamento da competência. Tratando-se de uma empresa pública federal, sempre vai atrair a competência da Justiça Federal, lá nos termos do artigo 109, inciso 1. Então, se a empresa pública federal e de algum modo ela participa do processo, autora, ré, intervém de algum modo, atrai a competência da Justiça Federal. Coloco aí na tela o 109, inciso 1, que fala: aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que União, autarquia ou empresa pública federal estiverem interessadas na condição de participante do processo, exceto aquelas que não vão para a Justiça Federal em razão da matéria, falência, que é sempre a Justiça Estadual, ou das justiças federais especializadas, do trabalho eleitoral. Já a sociedade de economia mista, ainda que seja federal, a competência será da Justiça Estadual. Então, vou tratar do julgamento de uma sociedade de economia mista federal, o Banco do Brasil. Julga na Justiça Estadual comum. Lá nas varas cíveis, direto eu pego ações envolvendo o Banco do Brasil. Principalmente envolvendo uma polêmica atual agora do PASEP, que o banco parece que não administrou direito. A pessoa ficou 40 anos lá pensando que na hora da aposentadoria iria sacar uns 50 mil reais, saca R$1.000. Isso dá uma polêmica danada nas varas cíveis. Olha a súmula 556 do Supremo. Compete à justiça comum. Quando fala comum, aí a súmula diz menos do que ela quer dizer. Ela diz comum estadual, porque a justiça federal também pode ser comum, para julgar as causas em que é parte a sociedade de economia mista. Então tem essa diferença. Agora, claro, tanto sociedade de economia mista quanto empresa pública, se for estadual ou municipal, quem julga é a justiça estadual, aí não tem polêmica. É só no âmbito federal. Se for empresa pública federal, justiça federal. Se for sociedade de economia mista federal, continua na justiça estadual. Espécies de empresas estatais, nesse sentido estrito, envolvendo sociedade de economia mista e empresa pública. Vai depender da atividade. E aí temos as que prestam serviço público e as que exploram atividade econômica. Em verdade, quando se fala que essas empresas exploram atividade econômica, as que prestam serviço público também exploram uma atividade econômica, mas em sentido amplo. Então, em sentido amplo, todas as empresas estatais exploram atividade econômica, em sentido amplo. E essa atividade econômica em sentido amplo se subdivide em prestação de serviço público, que vai dar um regime bem diferenciado para elas, e exploração de atividade econômica em sentido estrito, que é aquela atividade tipicamente mercantil e empresarial. Essa aqui, no âmbito da concorrência ali com as empresas privadas, vai ter um regime mais próximo do direito privado. Nesse segundo caso, haverá uma intervenção direta do Estado no domínio econômico, a qual, aliás, essa intervenção direta pode se dar de duas formas. Ou sob o regime de monopólio, exemplo, lá artigo 177 da Constituição vai falar do petróleo, gás natural, minérios, minerais nucleares, exploração em regime de monopólio, embora determinadas emendas à Constituição tenham mitigado isso aí, permitindo delegações para concessionárias em muitos casos. Não vem ao caso a gente tratar disso agora. Ou a intervenção direta se dá por meio de competição com a iniciativa privada, que a gente vai estudar agora no artigo 173, criando as empresas estatais exploradoras de atividade econômica em sentido estrito. Olha o que diz o artigo 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, que são as formas de monopólio, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional, primeira opção, ou necessária a relevante interesse coletivo, definidos em lei. Só se pode intervir diretamente na economia, criando empresa estatal, empresa pública de economia mista, para explorar a atividade econômica em sentido estrito, se necessário ao imperativo da segurança nacional, necessário a relevante interesse coletivo.
conceitos jurídicos indeterminados que vão ser definidos na lei. Acontece que o Estado criava muita empresa pública em sociedade de economia mista, dizendo que era para um imperativo de segurança nacional, relevante interesse coletivo, mas isso não ficava bem definido. Então havia uma certa burla à vontade do legislador constituinte. Para evitar esses abusos, a novel Lei 13.303 vai destacar no artigo 2º, parágrafo 1º, o seguinte: a constituição de empresa pública ou sociedade de economia mista dependerá de prévia autorização legal que indique de forma clara relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional nos termos da Constituição. Então, a lei que vai autorizar a criação dessas empresas tem que dizer de forma clara qual é o relevante interesse coletivo que está exigindo a criação, a intervenção direta do Estado no domínio econômico. Qual é o imperativo de segurança nacional? Tem que ficar de forma clara. Diferenças, de um modo geral, entre as que prestam serviço público e as que exploram atividade econômica em sentido estrito. Está aí na tela. Primeiro, as que prestam serviço público têm uma maior influência do direito administrativo, ou seja, das regras de direito público. Isso faz relevância em vários aspectos. As que exploram atividade econômica em sentido estrito se aproximam muito mais do regime do direito privado. Os bens. Em relação às que exploram atividade econômica, aqui do meu lado, braço direito aqui da tela, seus bens são privados sem nenhuma controvérsia. Bens privados. São penhoráveis, alienáveis, usucapíveis, prescritíveis. Então, bens privados, não são bens públicos. Os bens das empresas que prestam serviço público têm uma maior polêmica, eu vou estudar separadamente daqui a pouco. Há quem diga que eles são públicos e há quem diga, como eu entendo mais correto, que eles continuam sendo privados, mas podem ter uma afetação de normas públicas quando afetados à prestação do serviço público. Então deixa o asterisco aí, a gente já vai falar sobre isso. Responsabilidade civil. As que prestam serviço público, a responsabilidade civil objetiva, está lá no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, não tem controvérsia, alcançando a responsabilidade objetiva, inclusive os terceiros que não são usuários do serviço. O Supremo já decidiu isso há muito tempo, não sei como isso ainda cai em prova até hoje, porque é muito batido. Já as que exploram atividade econômica, a princípio a responsabilidade civil é subjetiva. É claro que nada impede que haja responsabilidade objetiva, mas aí por incidência do Código de Defesa do Consumidor, de algum artigo lá do Código Civil, aí é diferente. A regra, pelo menos no âmbito constitucional, é que elas respondam subjetivamente, como empresas privadas. Certo? Olha como isso foi cobrado em prova. Aqui, uma questão de prova, promotor de justiça MP Goiás, a reaplicação que foi anulada, a primeira fase, a primeira vez teve que ser reaplicada, 2019. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que explorem atividade econômica em sentido estrito não respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros. Em regra, está certo. Eu acho essa até uma questão meio de interpretação dúbia. Caberia até uma anulação, porque elas não respondem objetivamente? Depende, podem responder. Vai que incide o CDC. Mas, em âmbito geral, elas realmente não respondem. Seria uma pegadinha aí, que seriam as que prestam serviço público. Essas responderiam objetivamente. Então, a princípio, está certo. Voltando aqui para o quadro. Em relação às empresas que prestam serviço público, o Estado responde subsidiariamente pelas dívidas. Aqui não tem controvérsia. Agora, as que exploram a atividade econômica têm controvérsia doutrinária. Uma parcela da doutrina diz que o Estado não responde perante terceiros subsidiariamente, porque incide um regime de direito privado, mas é polêmico, porque elas pertencem à administração indireta. Então, a princípio, é polêmico. Imunidade tributária recíproca. As que exploram a atividade econômica não têm polêmica, não gozam da imunidade tributária recíproca. As que prestam serviço público vai depender. Se atuam em regime concorrencial ou não, a gente já vai explorar isso aí também. A princípio, elas podem gozar de imunidade tributária recíproca. Não é que já vão gozar, mas podem. E em relação à falência, as que prestam serviço público é tranquilo, elas não falem. Será que é esse a conjugação? Falem. Elas não estão submetidas à falência. Lei 11.101, a lei de falência, artigo 2º. E as que exploram atividade econômica? Bom, pela literalidade da lei, elas também não estão sujeitas à falência. Então, em provas, eu recomendo que se marque o que está na lei, pelo menos provas objetivas. Nenhuma delas está sujeita à falência. Mas a doutrina diz que, em relação às empresas estatais que exploram a atividade econômica, elas não podem, por força da Constituição, artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, ter tratamento privilegiado em relação às empresas privadas. Por isso, elas poderiam falir. Esse mesmo raciocínio pode ser levado para a responsabilidade subsidiária do Estado também. Então, cuidado.
a polêmica, uma prova subjetiva ou oral, você pode falar, examinador, excelência, a lei de falências é clara ao dizer que nenhuma empresa pública estudante de economia mista pode falir. Mas a doutrina diz que caso elas explorem a atividade econômica, como a Constituição, que é superior à lei, diz que elas não podem ter tratamento privilegiado em relação às empresas privadas, então elas têm que incidir a falência, senão seria um tratamento privilegiado. É assim que você vai responder. Aqui a gente já viu. Bens. Bom, eu fiquei ali devendo a questão dos bens, né? Vamos explorar melhor isso aí, já que a nossa prova não é só de primeira fase. Não, nosso material aqui é completo, para você ser aprovado aí para promotor de justiça, juiz ou o que for. Os bens das empresas estatais, em regra, gozam do regime de direito privado. São penhoráveis, alienáveis, usucapíveis. O Supremo já decidiu aí. E eles não são, a princípio, eles não são públicos. Olha o que diz o Código Civil, artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. A sociedade de economia mista, a empresa pública, não é pessoa jurídica de direito público. Então, são públicos os que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencem. Então, ainda que pertença a uma entidade de administração pública indireta, mas ela tem personalidade de direito privado, é particular, todos os outros são particulares, não interessa quem pertençam. Então, eu acho, e é isso que defende o professor José dos Santos Carvalho Filho, que é mais correto dizer que os bens das pessoas, das empresas públicas de economia mista, eles sempre são privados. Está na lei, eles são privados. Agora, apesar de privados, quando empregados na prestação do serviço público, e aí só vale para as que prestam serviço público, eles recebem prerrogativas de direito público por força do princípio da continuidade do serviço público, que a gente até já falou um pouquinho sobre ele na aula de princípios, salvo engano, ou então a gente vai falar com mais vagar na aula de serviços públicos. É essa afetação, já disse o STJ, que fundamenta a indisponibilidade desses bens com seus demais corolários. Em provas, então, como é que o examinador pode cobrar? Ele pode falar, de acordo com essa corrente que eu entendo mais correta, que todos os bens das empresas estatais são privados, mas eles podem estar sujeitos a um regime de direito público quando estejam afetados à prestação de serviço público. Ou pode falar a prova, eu já acho não tão correto tecnicamente, mas pode falar, tem julgado do Supremo que fala mais ou menos nessa versão, não adentrando a polêmica, simplesmente fala assim, que os bens privados são das que exploram a atividade econômica. Os das que prestam serviço público são bens públicos. Tem julgado a ministra Ellen Grace, decisão monocrática, que ela fala, os bens das empresas que exploram, que prestam serviço público são públicos. Então essa é uma outra maneira de falar basicamente a mesma coisa, só que fica tecnicamente não tão correto. Atente-se, eu coloco aí na tela, para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Essa tem muitas peculiaridades. Mesmo que os seus bens não estejam afetados diretamente à prestação de serviços públicos, eles são considerados impenhoráveis. Tá? Essa EBCT, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ela é basicamente um regime autárquico. Basicamente um regime autárquico. Para tudo. Então, se falar dos Correios, meu amigo, você fala, enfim, imagina na sua cabeça que é uma autarquia. Vamos ver como foi cobrado em prova VUNESP, Ministério Público de São Paulo. A impenhorabilidade dos bens públicos não é extensível às empresas estatais exploradoras de atividades econômicas em sentido estrito, embora possa ser aplicada às empresas prestadoras de serviços públicos em homenagem à continuidade destes. Olha, perfeito. Perfeito mesmo. Essa é a resposta. O que mais? Bom, o STF, vamos aqui para o âmbito jurisprudencial, né? O STF tem dito que é inaplicável à sociedade de economia mista que desenvolve atividade econômica em regime concorrencial, o regime de precatórios. Então, se elas estão em regime concorrencial, não submetem a precatórios, incide o regime de direito privado. A contrário senso, pode-se entender que aplica-se o regime de precatórios para as estatais que prestam serviços públicos em regime não concorrencial e que não tem finalidade lucrativa. Vou colocar aí na tela o RE 627242, agravo regimental de 2017, que diz: é aplicável às companhias estaduais de saneamento básico o regime de pagamento por precatório nas hipóteses em que o capital social seja majoritariamente público,
o regime seja prestado em regime de exclusividade sem intuito de lucro. Então, a princípio, você vai marcar, não incide regime de precatórios para as empresas estatais, mas poderá incidir se elas prestarem um serviço público em âmbito não concorrencial, ou seja, de maneira exclusiva, e sem o intuito de lucro. Mais julgados aí para você ver, ó, informativo 920. O tribunal entendeu que a sociedade de economia mista que presta serviço público não concorrencial, ou seja, exclusivo, está sujeito ao regime de precatórios. Já no de baixo, informativo 910. Não se submete ao regime de precatórios as empresas públicas dotadas de personalidade de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, que exercem atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro. Então é isso, que a prova não vai querer aprofundar nas polêmicas, ela vai falar dessa maneira geral. Olha só, por exemplo, como isso foi cobrado para o MP Goiás, 2019, promotor de justiça. Segundo o entendimento do Supremo, as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais e próprios do Estado, em condições não concorrenciais, sujeitam-se ao regime de precatórios. Perfeito. Poderia ter colocado também que não tem intuito de lucro. É isso. Fora isso, elas vão se submeter, não vão se submeter ao regime de precatório. E em relação à imunidade tributária recíproca, a ideia é a mesma. O STF vem entendendo que a imunidade que está lá no artigo 156, a linha A, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que prestem serviços públicos em âmbito não concorrencial. Se for em âmbito concorrencial, ou se for atividade econômica em sentido estrito, aí não incide a imunidade tributária. Então, o que dá para perceber disso? Qual que é a ideia que eu quero que você pegue aqui desses julgados? É que as que exploram a atividade econômica têm um regime de direito privado, elas não vão ter uma série de prerrogativas. E as que prestam serviço público incide de maneira mais forte o direito público. Mas cuidado, aí você tem que fazer uma divisão entre as que prestam serviço público. Se é um serviço público exclusivo, fora do âmbito concorrencial, que não tem interesse de lucro, ela vai basicamente ter o regime de uma autarquia. Assemelhado, equiparado, não estou falando que é igual. Se for estudar profundamente, a gente vai ver que não, mas é equiparado. Agora, as que prestam serviço público no âmbito da concorrência e tal, essas não têm tantas prerrogativas assim. Bom, elas, qualquer que seja a empresa pública ou a sociedade de economia mista, elas precisam de concurso público para os seus empregados, então eles são contratados por concurso. O regime incidente é o seletista, não é o estatutário. Esses servidores não possuem estabilidade, mas entende-se que a dispensa deles deve ser motivada, como todo ato administrativo. Aqui eu peço um cuidado. Essa questão da exigência de motivação para a dispensa desses servidores que não têm estabilidade, ela ainda não é muito clara no Supremo, porque depende do tipo de empresa pública e tal. A princípio, fique com essa informação. Eu acredito que nas provas, se cobrarem a questão do regime do servidor das empresas estatais, dessas da administração direta, o que a prova vai dizer é que precisa de concurso, que o regime é seletista e que não tem estabilidade. Se entrar na questão da dispensa motivada, a princípio marca que tem que ter dispensa motivada. Mas a gente vai explorar isso com mais detalhes na aula de agentes públicos, que é a nossa aula de número 6. Aí ali a gente ingressa com maiores detalhes, para não ficar toda a aula repetindo assuntos polêmicos, né? Senão a gente não avança. A princípio fica com isso aí. Esses servidores seletistas, empregados públicos, né, não podem acumular seus empregos com cargos ou funções, são equiparados a agentes públicos para fins penais e para fins de responsabilização por improbidade administrativa. Eu cito os dispositivos aí na tela. Agora, os dirigentes dessas empresas, eles não possuem vínculo empregatício. Eles são detentores de um cargo em comissão. Um cargo em comissão. Então, para eles, o regime é diferente. E é inconstitucional, definiu o Supremo, já faz tempo, informativo 500, a previsão na Constituição do Estado de que há necessidade de aprovação desses dirigentes pelo Poder Legislativo. Cuidado, por conta da simetria, só é válida a previsão de que a escolha dos dirigentes de autarquias e fundações públicas é que necessite da aprovação do Parlamento, da Assembleia Legislativa local. Só para dirigentes de autarquias e fundações públicas. Para sociedades de economia mista e empresas públicas,
Como não há essa exigência na Constituição no âmbito federal, também não pode haver no âmbito estadual. Então, seria uma intromissão do legislativo em assunto típico do executivo. Violação, separação de poderes. E o teto constitucional? A princípio, todos os empregados estão sujeitos ao teto constitucional, exceto nos termos do artigo 37, parágrafo 9º, se não houver destinação dos recursos públicos para pagamento de despesas de pessoal de custeio em geral. A princípio, incide o teto, mas anote essa exceção aí. Se não houver destinação dos recursos públicos para pagamento de despesas de pessoal de custeio em geral, aí eles não se submetem ao teto. Regime jurídico dessas empresas. O artigo 173, parágrafo 1º da Constituição diz que uma lei, e desde 88 até 2016 essa lei não existiu, vai estabelecer o estatuto jurídico das estatais e das subsidiárias, que também são estatais, né, mas eu uso no sentido estrito, que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Quando fala prestação de serviços, são os serviços ali no âmbito empresarial e tal. Então, são as que exploram a atividade econômica em sentido estrito. As que prestam serviço público, a Constituição, a princípio, não diz que vai ter que ter uma lei estabelecendo esse regime. Só para as que exploram atividade econômica em sentido estrito. E a própria Constituição já traz algumas diretrizes. Função social. Inciso 2. Sujeição ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto a obrigações, direitos, obrigações civis, comerciais, trabalhistas, questões de direitos tributários. Então, tudo isso é próprio das empresas privadas. Todo esse regime vai ser próprio, no caso das empresas estatais que exploram atividade econômica em sentido estrito. Agora, claro que há derrogações. Por exemplo, o próprio inciso 3, licitação, na contratação de obras, serviços, compras, observados os princípios da administração pública. Também fala que vai ter que ter a constituição e funcionamento de conselhos de administração fiscal, com participação de acionistas minoritários, mandatos, avaliação de desempenho, responsabilidade dos administradores, tranquilo. E o parágrafo 2º vai dizer: essas empresas não podem gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado. Então veja como o regime acaba pendendo na balança para o lado do direito privado. O que aconteceu em 2016? Foi editada a Lei 13.303 e ela foi além do que dizia a Constituição. Embora a Constituição dissesse que deveria ser editada a lei para tratar das empresas estatais que exploram atividade econômica em sentido estrito, a Lei 13.303 tratou não só dessas, mas também, está aí na tela em negrito, das que prestam serviço público e das que estão sujeitas ao regime de monopólio da União também. Então pegou todas as empresas estatais, quando eu falo isso, as empresas públicas e sociedades de economia mista, pegou todas elas. Teve até gente que discutiu lá em 2016 se isso era constitucional ou não, mas passou batido. Fica aí, o que importa é o que está dito na lei. Até que um dia o Supremo fale que é inconstitucional alguma coisa, é o que está na lei. Então abarca toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista, independentemente da espécie, também, seja ela federal, estadual, distrital ou municipal. Pega todo mundo, é uma lei nacional. O que mais que nessas disposições gerais, ainda no âmbito da aplicação da lei, o que mais você tem que saber? Ela diz, lá no artigo 94, que as disposições da lei se aplicam às disposições da lei 12.846, a lei anticorrupção, elas se aplicam às empresas estatais. As sanções previstas na lei anticorrupção se aplicam às empresas estatais, mas algumas não se aplicam, então não é na integralidade. A própria lei ressalva as sanções de suspensão e interdição parcial das atividades, a sanção de dissolução compulsória, a sanção de proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos pelo prazo mínimo de 1 ano e o prazo máximo de 5 anos. Então essas 3 sanções não se aplicam às estatais, que são regidas pela Lei 13.303. Mas as demais sanções da lei anticorrupção se aplicam a elas. O que mais ainda no âmbito da aplicação? Aplicam-se a todas essas empresas quando tiverem capital fechado e suas subsidiárias as disposições da Lei das Sociedades Anônimas, a Lei 6404. Também as normas de comissão de valores mobiliários, sobrescrição, elaboração de demonstrações financeiras, blá 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 blá, lá no artigo 7º. Está lá no artigo 7º. Então anote isso aí também. Outra questão importante, que é bom você dar uma olhada na lei,
é que o estatuto dessas empresas, que vai ser registrado lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ele deve observar regras de governança corporativa, e a própria lei vai definir o que é governança corporativa, um conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições que disciplinam a forma e os métodos pelos quais a empresa é dirigida, administrada ou controlada. Vai ter que tratar também de regras de transparência, de estruturas, práticas de gestão de riscos, de controle interno, de composição da administração e, se tiver acionistas, mecanismos para sua proteção. E aí vários dispositivos da lei vão tratar como é que é a administração dessas empresas e tudo mais. E aí é bom que você dê uma olhada. Questão da arbitragem. Aqui tem um pequeno detalhe. Se você olhar a Lei 9.307, que é a lei que vai tratar da arbitragem, ela vai dizer no artigo 1º, parágrafo 1º, que a administração pública direta e indireta pode utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, ela permite, de modo geral, que toda administração pública, inclusive indireta, utilize a arbitragem, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis. Aí vem a Lei 13.303 e no artigo 12, parágrafo único, fala o seguinte. A sociedade de economia mista, então ela não fala da empresa pública, ela fala só da sociedade de economia mista, poderá solucionar mediante arbitragem as divergências entre acionistas e a sociedade, ou entre acionistas, controladores e acionistas minoritários nos termos do Estatuto Social. Então, a única previsão que ela faz da arbitragem é para esse tipo de divergência no caso da sociedade de economia mista. E aí a doutrina perguntou, será que ela afastou as regras de arbitragem da lei geral ou não? Tente-se quase que tranquilamente, majoritariamente, que não afastou. Ela, apesar de trazer essa disposição específica da arbitragem, prevalece que a arbitragem geral continua, nos termos da Lei 9.307, valendo para a sociedade de economia mista e também empresas públicas, desde que se trate de direitos patrimoniais disponíveis. Então, continua valendo, é o que defende o professor Carvalho Filho, por exemplo. E as subsidiárias? O que tem de especial para provas das empresas subsidiárias? Bom, elas são criadas para integrar um grupo empresarial que é encabeçado pela chamada holding, que é a empresa matriz estatal. Então, por exemplo, a Petrobras é a holding, pode criar subsidiária. E essas subsidiárias não integram a administração indireta. Lembra que eu falei? Só integram a administração indireta, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Outras empresas cujo controle acionário seja do poder público são chamadas de estatais, mas não integram a administração pública. As subsidiárias, por exemplo. O artigo 37 e 20 vai falar da Constituição. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiária das entidades mencionadas e a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, pela Constituição, uma leitura apressada, haveria a necessidade de uma autorização legislativa em cada caso. Mas o Supremo entende, ora, não é preciso uma nova lei específica dizendo que pode ser criada a subsidiária. Basta que na própria lei específica que trata da criação da empresa matriz, já haja a previsão de que ela pode criar subsidiárias. E aí ela vai criar subsidiárias independente de novas previsões. Certo? É o que disse NADI 1491, medida cautelar, lá em 2014. E isso foi renovado agora recentemente. E nesse julgado mais recente, só para adiantar, saiu aqui no informativo 943, é a de 5624, o Supremo decidiu o seguinte, ali no meio de 2019. Uma diferença importante entre a subsidiária e as estatais em sentido estrito. O artigo 29, inciso 18 da Lei 13.303, trata, nesse inciso, mas o artigo 29 todo, traz hipóteses de dispensa de licitação. Na aula de licitações a gente vai estudar que são basicamente as hipóteses de dispensa de licitação da Lei 8.666. Quase que uma cópia, só que diminuída. É menor, o rol é menor. As hipóteses de dispensa de licitação que se aplicam às empresas estatais não são mais as da Lei 8.666. Agora tem a lei específica, que é a 13.303, a gente vai ver depois. Uma dessas hipóteses, do inciso 18, diz o seguinte. Fica dispensada a realização de licitação na compra e venda de ações, títulos de crédito, de dívida e de bens que produzam ou comercializem. Então, as estatais não precisam licitar para vender ações.
Aí o Supremo teve que interpretar isso aí e realizou uma interpretação conforme a Constituição, dizendo o seguinte: se essa venda de ações significar a alienação do controle acionário, há necessidade sim de licitação e inclusive de autorização legislativa. Não há necessidade de autorização legislativa para criar e para extinguir uma estatal, também a mesma necessidade para a venda do controle acionário, além da necessidade de licitação. Só é dispensada a licitação se for uma compra e venda de ações que não signifique a alienação do controle acionário. E para subsidiárias? Para subsidiárias, não. Para alienação mesmo do controle da subsidiária e das empresas controladas, não precisa de autorização legislativa. Ora, não precisa de autorização legislativa específica nem para criá-las, né? Basta a autorização na lei de criação da empresa matriz, muito menos para alienação do controle acionário. E também não precisa de licitação. Foi divergente, o Supremo teve que encontrar um voto médio, mas eu não vou destacar as diferentes vertentes, o que interessa é o que ficou definido. Não precisa nem de autorização legislativa, nem de licitação para alienação do controle acionário das subsidiárias, ao contrário do que ocorre nas estatais de sentido estrito. Agora, embora não necessite de licitação, é necessário observar os princípios da administração pública, impessoalidade, blá, 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 blá. Competitividade e tudo mais. Não é bem uma licitação, mas é um certamezinho de cunho objetivo. A Carmen Lúcia, ela disse, do mesmo modo que desnecessária a lei específica autorizar a criação, basta a permissão genérica na lei que autoriza a criação da estatal, pelo princípio do paralelismo das formas, também não se exige para alienação. Informativo 943. E outro detalhe, também a Lei 13.300, só que agora no inciso 11 do 29, vai dizer que para as contratações com as estatais que as instituíram, essas empresas gozam de dispensa de licitação. Então, na hora de contratar com as estatais que as instituíram, com as holdings, elas não precisam licitar, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Beleza? Com isso a gente encerra. 40 minutos. Nossos canais aí de comunicação pessoal de novo na tela, o Instagram, o e-mail, estou à disposição para responder dúvidas. É com as dúvidas que eu aprendo mais. Cada dúvida que o estudante me faz, eu melhoro alguma coisa no material, corrijo alguma coisa, se for o caso. Todo mundo é humano aqui, ninguém sabe tudo. E eu conto com a parceria de vocês, nos ajudem a divulgar também o nosso conteúdo gratuito para os estudantes de Direito. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.